Bom dia a todos os amigos da cidade. Hoje, quarta-feira, e nós estamos aqui para começar nosso programa com a mensagem que temos, a mensagem da fé, da esperança e a mensagem do amor. Mas a mensagem da fé, da esperança e do amor, ela é uma mensagem que vem com realidade, com fatos que acontecem, com coisas que marcam a nossa vida, a nossa existência e com fatos, às vezes, que nós não gostaríamos que acontecessem, mas acabam acontecendo. Assim é a cidade. Assim é a cidade que dorme, assim é a cidade que levanta com as suas surpresas e com as suas dores, as dores de uma família que gera dores em tantas pessoas, o sofrimento de uma família, que tantas famílias passam a sofrer também a dor daquela família. Assim é uma cidade. E as coisas vão continuando, o dia vai continuando e nós vamos vivendo. Nós vamos vivendo. Alguns vão vivendo de uma forma diferente, mas assim é uma cidade, a nossa cidade. E eu e você fazemos parte dessa cidade. Por isso vamos viver as dores que ela nos traz, vamos viver o tempo que nós estamos vivendo, vamos viver a alegria que ela nos traz de estarmos aqui vivos, olhando esse dia que começa. Tudo isso faz parte, gente. Faz parte. E talvez você saiba por que eu estou falando dessa forma, né? Porque quando nós percebemos assim as vidas de pessoas que são tão jovens e que têm tanto para oferecer e que realmente há uma expectativa de nós cidadãos de ver as nossas crianças, os nossos jovens se tornando homens e mulheres e fazendo as coisas acontecerem dentro das suas famílias, dentro da cidade. Quando nós vemos essas vidas de alguma forma sendo ceifadas, né? Porque muito cedo partem, nós ficamos com o nosso coração assim entristecido, porque eu tenho certeza absoluta que o plano de Deus é para que todos nós vivamos muito e tenhamos muito tempo de vida, que a nossa vida não seja retirada antes do tempo. Mas não é bem assim, porque a palavra de Deus também diz que a morte bate na nossa casa todos os dias. Todos os dias. Todos nós estamos vivendo o risco de estar batendo com ela de frente. Por um acidente, por uma enfermidade, por uma catástrofe, seja o que for. Mas quando ela bate, e quando bate e leva a vida de um jovem, de pessoas jovens, pessoas que estão contribuindo e que têm muito para fazer, nós ficamos assim bem entristecidos, né? Entristecidos pelas famílias, entristecidos pela realidade. Deus é glorificado nas suas obras e na sua bondade para com o homem. Salmo 8. O Senhor, ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. E veja o versículo agora, versículo 2, eu gosto muito. Da boca das crianças e dos que mamam, tu suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazer escalar o inimigo e vingativo. Quão admirável vejo os teus céus, obra das tuas mãos, e a lua e as estrelas que preparaste. Que é o homem, versículo 4, que é o homem mortal, para que te lembres dele, e o filho do homem, para que o visites? Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo dos seus pés. Assim foi a criação de Deus, quando Deus criou o homem. Assim ele fez, assim ele nos fez. Ah, Senhor, Senhor nosso, quão admirável és tu. Esse é o projeto Amigos da Cidade, esse é o programa Amigos da Cidade. Eu sou a pastora Jurema, fique comigo nesta manhã. Nosso assunto essa semana tem sido sobre os cuidados com o idoso e sobre uma coisinha chata de se falar, mas necessária, que é realmente a violência, né, com os idosos. Na semana passada, nós tivemos o dia 15, que ele é visto esse dia, através da ONU, para que haja essa lembrança sobre
a violência com os idosos. Isso no mundo. Significa que não é um problema aqui do Brasil, mas é um problema no mundo, a violência com os idosos. E a violência pode ser assim determinada de várias formas, né? A violência física, a violência verbal, a violência do silêncio, né? A violência da ausência. Tudo isso pode estar enquadrado dentro de uma violência com os idosos. Você tem um idoso aí na sua casa? Você tem um idoso aí na rua da sua casa? Você conhece um idoso? Você tem uma criança, um neto, um filho, um sobrinho, uma criança. Você tem levado essa criança a conviver com o idoso para que ele venha respeitar o idoso? Na rádio, essa semana, falava muito sobre esse tema. Realmente aproximar as crianças do idoso. Levar as crianças a conviver com o idoso. Aquele idoso que está acamado, aquele idoso que já não consegue conversar bem, aquele idoso que usa fralda, aquele idoso que está na cadeira de roda, né? Às vezes dá a impressão assim, vamos distanciar a criança desse idoso, porque a cena, né, pode ser muito forte, mas nós precisamos aproximar. E isso me fez lembrar uma cena muito bonita que depois eu conto para vocês, uma experiência nossa na minha casa, na minha vida mesmo. Mas eu quero compartilhar aqui, eu pedi para que a Maiara sentasse aqui comigo e ela fosse a minha entrevistada nessa manhã, né? Porque ela tem uma experiência, quando eu disse que você tem essa experiência é porque você tem a sua vovó, né? Quantos anos tem a sua vovó? Minha avó está com 83. 83 anos. E como é o nome da sua avó? Anésia. A dona Anésia, uma pessoa muito simpática, muito querida, uma pessoa que sabe muito bem, né, de tudo que acontece à sua volta. É muito gostoso conversar com ela e ver como ela está assim, completamente ativa, né? Mas vocês fazem um roteiro na família para atender, né, a dona Anésia, não é verdade? É verdade. Eu tenho uma tia que ela parou de trabalhar, né, fora, que é a tia Lia, e ela trabalha só com a minha avó. Ela brinca com a minha avó, mãe, você me faz de empregada aqui, mãe. Então ela fica com ela durante a semana e no final de semana ela vai e fica com o esposo dela, que mora num sítio aqui perto, né? Então ela passa o final de semana lá. E daí no final de semana nós fazemos um revezamento com os outros tios, né? As outras tias, na verdade, né? E eu entrei no meio, porque moro com ela desde sempre, né? Desde que eu me entendo por gente, a gente está sempre ali. Eu morava do lado da casa dela, né? Então, já morei uma época com ela e ela gosta que eu fique ali, né? Com então, certeza. A gente faz esse revezamento, né? Você assim, consegue me lembrar, são muitos netos? Quantos netos a dona Anésia tem? Pastor, eu tentei fazer essa conta um dia. Eu acho que dá mais de 30. E dentro desse grupo grande, porque nem todos moram em Campo Mourão, né? Muitos moram em outros lugares, e assim por diante. Mas dentro do grupo que mora em Campo Mourão, dos netos, dos primos que vocês são, você vê assim que todos têm acesso, todos gostam de ir lá para ver a avó, dão essa assistência de uma forma ou de outra, uma atenção? A maioria vai lá com frequência, né? Vai lá, toma um cafezinho com a avó, né? O cafezinho que a avó faz, come um biscoitinho, come um pão, vai lá tomar um café com ela. Né? Tem, lógico, os mais chegados, vamos dizer assim, que é os que convivem bastante com ela todos os dias, né? Tem os que têm os compromissos dele, agora a maioria casados, né? Difícil agora um sem estar casado, né? Sim. Os mais jovens já cresceram, então já se tornaram adultos, já estão casados, já tem a família deles, né? Então já fica um pouquinho mais difícil, mas sempre estão lá. Você tem o seu irmão, né, o Antônio. E o Antônio ainda é uma criança. Agora esses dias que eu olhei para ele, falei assim, ele já não está mais tão criança, ele já está crescendo. Mas algum tempo atrás eu olhava para ele bem criança. E assim, muito próximo da avó, né? Muito. A minha avó cuidou dele, né? Quando a minha mãe teve o Antônio, eu tinha 16 anos e nós fazíamos esse cuidado, né? Ela ainda era mais nova, né? Tinha 70 e poucos anos, então já era mais fácil para ela cuidar dele, né? Então ela cuidou dele como se fosse filho, né? Então todo o cuidado que ela teve comigo, porque isso passou de mim também, né? Da minha convivência com ela,
e da minha mãe sempre estar ali perto, da minha mãe estar sempre com ela é a mais nova, né, dos filhos, então tem esse xodó, tem né? essa explicação. Tem esse xodó todo. Então, o Antônio ganhou o coração da minha avó. Ela é louca por ele, faz o que pode e o que não pode para ele. E ele por ela. E ele por ela. É um mimo todo. Eu quero ir lá ver minha avó, vamos lá ver minha avó, vou ficar lá, eu quero dormir na minha avó. Mãe, deixa eu ficar na casa da minha avó. Mas hoje ela não consegue dar conta dele mais. Você né? tem que Porque ficar junto, né? tem que ter alguém junto que consiga segurar ele um pouquinho. Porque 10 anos é uma criança bem hiperativa, né? Então, mas ela ama ele de paixão, ela é louca por ele. Me diga uma coisa, Maiara, essa experiência tão gostosa que você tem, que não é só você, muitos têm essa experiência de ter a sua avó, o seu avô, né, e convivendo aí com seus 80 e tantos anos, e ouvindo as histórias, ouvindo o passado, como tudo começou na vida, porque eu acho que ela compartilha algumas coisas com você, né? Coisas assim da sua infância, da sua juventude, do seu casamento, comida, né? Porque você gosta de cozinhar e talvez ela passe algumas coisas assim para você sobre essa cozinha dela. Como é que é viver essa experiência com a sua avó? É incrível, né? Porque eu já tive essa experiência com meu avô, né? Tem 17 anos que ele morreu, mas ele era bem mais novo que a minha avó, mais velho, né, que a minha avó. Então ele morreu já com 88 anos. Olha só. Então, foi uma experiência assim que eu carrego na minha lembrança, assim, eu tinha 8 anos quando ele faleceu, né? Mas eu lembro de muita coisa, do cuidado, das histórias, do chamego, vem aqui, porque com os filhos ele não era assim, já com os netos mudou a figura, né? Sim. Com os filhos era uma outra época, era uma coisa... Facilitou para ele, né, aproximar-se. E daí quando veio os netos, assim, e eu sempre muito próxima dele, né? Quando ele ficou doente, eu ficava lá cuidando, eu ficava lá com ele ali, orando e tal, e ficava do ladinho dele, sempre cuidando mesmo, sabe? E agora com a minha avó não é diferente. A gente senta, a gente conversa, a gente brinca, a família, os primos, nós temos um grupo no WhatsApp, né? Em que a gente fica conversando, porque tem muito primo que mora fora. Uhum. E quando eu tô lá, eu tiro uma foto com ela, vó, vamos mandar no grupo? Vó, manda uma mensagem aí pra eles. Sábado foi o aniversário da minha tia, eu falei, vó, grava aí um áudio pra gente mandar pra tia Rosângela. Aí ela foi e mandou. Então, eu coloco eles perto, assim, sabe? A par de tudo que está acontecendo no final de semana, quando eu tô lá. Que eu sempre fico lá de sábado para domingo, né? É o meu dia. O meu dia de ficar lá é sábado. Então, eu fico com ela sábado à tarde. Maiara, filha, faz uma coisinha lá para a avó comer. Vai lá, faz alguma coisinha. Faça uma comidinha, faça uma tapioca que ela adora. Compra uma coisinha diferente. A gente sempre está junto, assim, fazendo alguma coisinha. E domingo de manhã ela já está com o cafezinho pronto. Eu acordo, o cafezinho está na mesa, ela faz tudo para mim. Quando eu era pequenininha, que eu morava com ela, e lá é muito fria a casa dela, sabe? Muito gelada. E eu acordava de manhã para ir para a escola, tinha uma jarrinha de água quente do lado da torneira, porque ela não me deixava escovar o dente com aquela água fria. Coisas de vó. Tinha uma toalhinha assim no vaso sanitário que ela colocava assim em volta para eu não sentar no vaso sanitário gelado. Tava tudo preparadinho para eu acordar e ir para a escola. Passava minha roupa para eu vestir a roupa quentinha. Gente, além da conta, além da conta. Então, essas lembranças, né, esse cuidado todo que ela teve com você, com seu irmão e com os demais netos também, né? Você carrega com você nessa lembrança e hoje você tem o prazer de estar ali atendendo as necessidades dela. Eu cuido bastante porque é a herança que eu tenho, né? Ela é tudo que eu tenho. Então ela vem assim ela cuidou de mim. Por que não eu cuidar dela agora? Né? Então, assim, ela passou por um momento de depressão, um momento muito triste, que ela precisou realmente de acompanhamento lá 24 horas. Eu era a única neta que tinha disposição para dormir com ela no hospital, então eu dormia. Na verdade, não dormia, né? Porque ela tinha que tomar uma aguinha e mesmo dormindo, ela passou 15 dias dormindo. E nesse período, eu fiquei com ela acho que 2 ou 3 noites, porque tinha umas tias minhas que ficavam mais, né? Como eu tinha que trabalhar, então
eu acabava ficando com ela menos, né? Mas quando eu estava lá, eu conversava com ela a noite inteira, mesmo ela não estando me ouvindo. Quer dizer, não sei se ela não estava ouvindo, né? Mas acho que ela sentia a presença da gente lá, né? Então, eu ficava com ela lá e eu cantava, eu ligava o meu celular, colocava uns hinos assim lá e ela ficava escutando e eu ficava orando no quarto. Então, tudo isso, eu acho que ela sentiu o amor que a gente tem por ela, né? E tudo isso fez ela levantar. Ela quis voltar. Com certeza, ela quis voltar. E pelo amor que ela tem nos filhos dela, né? Foi uma reação, né? Foi uma reação que ela teve. Eu quero dizer assim que eu tenho assim, essa admiração por você, pela sua família, pelos cuidados que vocês têm, né, com a sua avó, e a pessoa maravilhosa que ela é, a história que ela tem, e que isso é um exemplo. Que Deus abençoe. Eu sei que a bênção de Deus está em vocês, porque a palavra de Deus diz que quando nós honramos, nós seremos abençoados. Então eu tenho certeza que a bênção de Deus está na sua vida e na vida de toda a sua família, por esse amor, esse carinho, essa atenção com a dona Désia. Com certeza. A maior bênção que a gente tem é chegar na casa dela e ver ela em pé. Ver ela bem, sabe? Chegar lá e ela tá animada. Ai, hoje eu tô bem, hoje eu tô tranquila. Então, a maior bênção que a gente tem realmente é chegar lá e ver que ela tá bem. Que bom. Muito bom. Gente, eu entrevistei aqui a Maiara. A Maiara trabalha comigo aqui no Amigos da Cidade, lá no escritório, e ela que faz toda a minha assessoria aqui de agenda e de organização aqui do estúdio quando nós chegamos, porque aqui é um movimento só. O Ricardo sai e entra esse espaço aqui no movimento intenso, e a Maiara e a Cássio fazem parte desse movimento, e para deixar tudo organizado. E agora eu aproveitei que ela estava aqui e disse, vamos conversar um pouquinho sobre essa sua experiência com a sua avó, que eu acompanho de perto e vejo o carinho que é. Obrigada, Maiara. Obrigada, pastora, pela oportunidade. Eu quero também compartilhar com vocês, como eu disse, algo assim que marcou muito a minha vida quando se fala em criança perto de idoso, né? Eu tenho o Arthur tem 6 anos e ele é nosso neto. E quando ele nasceu, ainda muito bebê, né? 3, 4, 5, 6 meses... nós estávamos sempre lá na casa do meu pai já é falecido há 3 anos, como eu já disse, e nós trazíamos assim na convivência com o meu pai. Inclusive eu colocava na cozinha da minha mãe, para quentinha, era gelado, estava frio, eu colocava uma bacia com água quente para dar banho no Arthur, lá na cozinha, porque era perto do fogão a lenha, porque meu pai estava sentado ali e eu queria que meu pai participasse em ver aquele banho do Arthur, gordinho, forte, bonito, e que todo mundo pudesse rir com aquele tempo. E depois eu enrolava ele numa toalha para pegar as roupinhas e eu colocava, meu pai estava sentado na cadeira dele, eu colocava e dizia assim, pai, segura aqui o Arthur que eu tenho que arrumar a roupa dele. E o meu pai ficava ali segurando o Arthur, né? Quando o Arthur começou a crescer, nos seus 8 meses, o Arthur tinha tanta intimidade com o meu pai que era muito bonito. Quando nós chegávamos na casa, ele se jogava no colo do meu pai. E quando o Arthur começou a andar, ele andava em volta da casa ali, da cozinha, do espaço, e de vez em quando ele vinha e deitava a cabecinha aqui na perna do meu pai e fazia um carinho no meu pai. Nunca nós dissemos para ele, faça assim, faça assim. Ele fazia, porque ele estava convivendo com aquele idoso e ele estava apaixonado por aquele idoso, porque nós éramos apaixonados por ele, pelo aquele pai, por aquele avô. E o Arthur foi crescendo, e quando o Arthur, então, maiorzinho ficou, né, meu pai na cadeira de roda, o Arthur de vez em quando gostava de brincar, de motorista do vovô, do bisavovô, como ele chamava. É muito fácil nós tornarmos a vida mais feliz, é muito fácil nós fazermos as pessoas mais felizes. E isso depende de mim, depende de você, e depende de um empenho e de uma unidade, comunhão, amigos, tá? Pessoas, família. Então vamos construir isso tudo junto com os nossos idosos. Vamos fazer com que eles tenham qualidade de vida. E qualidade de vida é tempo disponível. Qualidade de vida é rir, é conversar, é amar, é abraçar. Aqui a gente passa todo dia, aqui a gente se encontra.